Pergunta de Carlos San. Boa noite, sensei. Gostaria de saber como posso convencer a minha esposa a fazer terapia com psicólogo para tratar da depressão. Observação. Ela já está fazendo zazen comigo todos os dias pela manhã. Bom, todos os tratamentos, como terapias, têm que ser feitos por volição da própria pessoa. E se ela sente depressão e se sente mal com isso, ela pode ser aconselhada a procurar auxílio, mas a decisão final tem que ser dela, senão não vai funcionar. Portanto, não tente forçar essa situação, mas apenas explicar as razões pelas quais isso seria louvável, seria um apoio interessante. E isso vai depender muito do desconforto que ela estiver sentindo. Quando uma pessoa se sente muito desconfortável, procura ajuda. Pergunta de Lisane San. Durante a meditação, veio à mente uma lembrança da minha vida, em que fui traída, ou seja, um fato real, não ilusório. Quando me lembrou, senti raiva, rejeição e não consegui me desapegar do pensamento. A minha pergunta é então, estando ou não na prática do zazen, como desapegar de um fato quando não foi uma ilusão, mas algo real? Foi o real acontecimento, mas a sensação de se sentir traído provém do fato da ilusão de posse, a ilusão de sermos proprietários de outra pessoa, de haver um convênio que não poderia ser quebrado, quando a história da humanidade, na verdade, é, como mostra a literatura, o teatro, o cinema, traições sem fim. Ou seja, a história é de volubilidade, de mudança, e não de estabilidade das coisas. Então, em primeiro lugar, neste momento de zazen, devemos procurar por que me sinto com raiva? Quem é dentro de mim que se sente com raiva? E você vai descobrir que é seu eu que tinha a ilusão de possuir, de ter um convênio inquebrantável. E se você examinar a você mesmo intimamente, vai descobrir que você também teve fantasias de traição e etc. É que nós todos somos volúveis e somos pessoas com as mais variadas fantasias que não revelamos aos outros. E, portanto, se enxergarmos isso em nós mesmos, podemos compreender que os outros também são como nós. Pergunta de Junior San. Boa noite, Sensei e Sangha. Os budistas Theravadas trabalham com afinco e, segundo eles, estudam nos sutras. Eles dizem que ao entrar na corrente, em 7 encarnações, eles realizam nirvana. No Zen, às vezes fala-se em acordar instantâneo e ora fala em centenas de vidas. Poderia comentar? Gachô. Eu acho um pouco audacioso dizer você vai se iluminar em 7 vidas, se entrar na correnteza, ou em 6, ou em 5, ou em 12. Isso é só um número. Como nós poderíamos dizer o que nos separa do acordar? Nós podemos acordar nesse instante, se despertarmos das ilusões nesse instante, e podemos levar centenas de vidas para despertar. É muito mais óbvio que nós não podemos colocar um número certo em tais coisas simplesmente porque lemos em um texto. Nós devemos duvidar não só dos textos, como devemos duvidar dos mestres também. Buda disse: não acreditem em mim, testem, experimentem. Nós sabemos que o que importa é praticar agora para nos afastarmos do sofrimento e caminharmos para a eliminação das nossas próprias ilusões. Se ele disse isso, também podemos deduzir que o que o monge Gensho diz também pode ser colocado da mesma forma. Não acreditem no que o monge Gensho diz, mas testem e experimentem. Não acreditem nos sutras, porque está escrito tal coisa lá, porque está escrito num papel, porque foi alguém que escreveu e alguém colocou no papel. Como você pode ter certeza que essa foi a palavra do mestre no passado, ou não foi a
acrescentado, interpolado no futuro. As primeiras versões do Sutra de Lótus têm 15 capítulos, as atuais têm 28. Isso quer dizer que foram acrescentados muitos capítulos durante o tempo por conveniência de quem os transcreveu. Nada é absolutamente confiável. Nem o que está escrito, nem a palavra dos mestres. O que você tem que confiar é na sua almofada. Sente na sua almofada e procure a sua experiência. A parede não vai enganar você e você não vai conseguir enganar a parede. O professor no Zen é apenas alguém mais antigo na prática que pode indicar caminhos e ajudar você a andar num caminho que ele já trilhou. Assim, ele pode ajudar você em alguns aspectos que ele experimentou. Outros que ele não experimentou, ele não pode ajudar. Ele vai dizer a você que não sei como solucionar seu problema. Você tem que sentar-se mais e descobrir. É isso que vai acontecer. Não existem ensinamentos definitivos, portanto, por isso mesmo, no Zen, nos recusamos a discutir textos. Pergunta de Andressa. Boa noite, Sensei. O senhor pode falar um pouco sobre o koan da sandália, presente no livro do senhor? Gachô. Creio que está falando sobre a história de um monge que desperta quando uma sandália que o acompanha numa queda bate na sua testa. Mas explicar koans não tem muita utilidade. Os koans estão aí para serem pensados e interpretados por você mesmo, além da sua mente conceitual. Pense, por que Buda é uma sandália? O que uma sandália tem semelhante a um Buda? Mas o que você raciocinar estará obrigatoriamente errado, porque só quando a sandália bateu na testa dele é que ele aparentemente entendeu algo, porque mal entendeu as palavras que o mestre tinha dito quando lhe respondeu a sua pergunta: quem é Buda? Pergunta de Pedro San. Sensei, boa noite. Existem alguns momentos no meu dia em que sinto tristeza ou ansiedade, sem um motivo claro. Depois que iniciei meu caminho no Zen, esses momentos reduziram muito. Minha questão: é possível extinguir estes sentimentos ou reduzi-los a quase zero, conseguindo disciplinadamente nas práticas? Sim, esses sentimentos na prática desaparecerão com a prática, porque na realidade eles surgem de algo que você está mal consciente. Sentimentos e pensamentos obscuros naquilo que Freud chamou de inconsciente, mas que não usamos no Zen, porque dizemos que toda a mente está disponível, tanto que você pode acessá-la integralmente através do Zazen. E é por isso que o Zazen funciona de forma tão efetiva, é um método tão eficaz. Então, continue praticando que você vai conseguir dominar esses surgimentos perturbadores.